Fala galera, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Improvável Cast. Nos vemos em Vênus, do que você tem medo? Tá incrível a aula de hoje, você sabe que isso aqui é uma aula. Preparei um caderno de exercícios para você acompanhar o episódio. Tem ali também perguntas para você responder. Então tá no link da descrição aqui desse conteúdo. Te incentivo a baixar e a acompanhar o episódio de hoje que está muito brabo, está muito incrível. E não se esqueça, você já tem dentro de si o potencial para mudar o mundo. Então vamos lá. Nos vemos em Vênus, do que você tem medo? Eu assisti um filme na Netflix com a Roberta, é um filme bem legalzinho, e aí eu já produzi algum conteúdo sobre relacionamento sobre ele, e agora eu quero produzir esse conteúdo aqui. Né? Esse filme Nos Vemos em Vênus, ele é um drama romântico, jovem adolescente, e é bem legal. Né? E depois eu descobri que ele também é um livro. Então você pode assistir o filme na Netflix ou então pegar o filme, ou pegar o livro para ler. E aí tem um trecho, agora trazer um trecho só, que os personagens eles estão conversando e eles estão falando sobre medo. E aí, olha só essa frase aqui. A personagem ela fala assim: "Eu nunca tive medo da morte. Acho que eu tenho medo de morrer invisível." Se você não faz a diferença na vida de alguém, se você não tenta mudar o mundo, qual é o sentido de nascer? Qual é o sentido de viver? Olha, é um questionamento bem interessante. Então a personagem está dizendo que ela não tem medo da morte, ela tem medo de morrer invisível, né, de não fazer diferença na vida de alguém, de não tentar mudar o mundo. Se ela não tenta mudar o mundo, se ela não faz a diferença na vida de alguém, qual é o sentido de nascer? Qual seria o sentido de viver? Ok? Então observe que esse medo aqui que ela está falando não é um medo comum, é um medo profundo, né? Não é um medo, poxa, eu tenho medo de barata. Apesar que quando a barata voa, cara, nenhum homem tem medo de barata. Mas quando a barata voa, cara, não tem homem que fique perto de barata. Então ela está falando sobre um medo profundo, é um medo mais profundo, que é um medo de viver sem propósito. Afinal, ela fala, qual o sentido de nascer? Qual é o sentido de viver? Se não for para mudar o mundo, se não for para ajudar pessoas, qual é o sentido de viver? Então ela está falando sobre propósito. E você sabe, eu adoro esse tema, propósito. Eu adoro tanto esse tema que eu escrevi um livro sobre propósito. Eu escrevi um livro sobre sentido da vida. E aí eu quero te convidar a ler Improvável. Você já tem dentro de si o potencial para mudar o mundo. Meu livro eu vou deixar, ele está na descrição também, vou deixar aqui na descrição o, o livro. E eu tenho um presente para você. Você que está aqui assistindo comigo, eu quero te dar de presente a introdução e o primeiro capítulo. Vou deixar o link aqui para você então. Vamos fazer assim? O link da introdução do primeiro capítulo está aqui na descrição do vídeo. Se você quiser encontrar meu livro, é só você jogar. É um e-book Kindle. Você pode ir lá na Amazon e jogar lá Improvável com N. Né? O site de buscador vai dar erro lá, mas você clica lá, buscar com N. E aí ele vai localizar o meu livro. Qualquer coisa é só você ir nas minhas redes sociais que tem lá o link para você adquirir o meu livro, ok? Então fica essa dica aqui. Então, eu quero te fazer uma pergunta. Você que está com o seu material, você que baixou também um caderno de exercícios, eu quero te fazer uma pergunta. Do que você tem medo? Qual é o seu medo? Talvez seu medo seja o medo da morte. Talvez você tenha medo também de não mudar o mundo. Talvez você não tenha medo de não fazer diferença na vida das pessoas. Talvez você tenha medo de não encontrar um relacionamento ideal. Esse é o medo de muitos jovens, de não encontrar o relacionamento, de não ser feliz amorosamente. Você talvez tenha o medo de não passar num concurso, o medo de não descobrir qual é a sua carreira, de não ser realizado na vida, o medo de não ser famoso, o medo de não ser rico. Afinal de contas, do que você tem medo? Então tem um espaço aí no seu caderno de exercícios, eu quero que você escreva. É importante você escrever. Quando você escreve, é como se você estivesse tirando de dentro de você, colocando num papel, e você começa a se contemplar de fora, você começa a se olhar. Então, é importante você escrever. Escreva do que você tem medo. Eu não vou ler, ninguém vai ler, é para você. Escreva do que você tem medo. E aí eu quero te compartilhar que eu já tive alguns medos na vida. Que medos eu já tive? Cara, eu já tive medo de não ser um músico famoso, eu já tive medo de não ser um professor relevante, né? Eu já tive medo de não ser um grande campeão de jiu-jitsu. Mas atualmente eu tenho um medo. Atualmente já tive esses medos, não tenho mais, mas atualmente tem um medo que eu tenho. Sabe que medo é esse? O medo de não viver tudo aquilo que Deus planejou para mim. Eu tenho medo de não viver tudo aquilo que Deus planejou para mim, de passar por essa vida aqui e não viver aquilo que Deus
planejou para mim. Só que isso daí é muito vago, né? Você vai dizer, mas é muito vago. Afinal de contas, o que Deus planejou para mim? Eu também queria saber o que Deus planejou para mim para viver isso, Rafael. O que acontece? No meu terraço de guerra, não sei se você já viu o filme Quarto de Guerra, eu tenho um terraço de guerra que é o local onde eu me encontro com Deus. É o local onde eu busco Deus em oração, é o local onde eu me encontro com Deus. Para ler a palavra, eu não leio a Bíblia apenas nesse local, mas é o meu local de intimidade. É o local de secreto. A gente costuma dizer que é um local secreto, é um local de encontro, é um local de intimidade, é um local de conversa mais próximo, uma conversa mais relacional. Não que eu não converse com Deus em outros momentos, não que eu não ore em outros momentos, não que eu não leia a Bíblia em outros momentos, mas esse meu terraço de guerra é o meu local de encontro relacional com Deus. E aí o que acontece? Foi nesse local, nesse terraço, que eu recebi do próprio Deus um sonho. E que sonho é esse? O sonho de alcançar os jovens e adolescentes do Rio de Janeiro para Jesus. Se você me conhece, você já ouviu falando sobre esse sonho alguma vez. Se não, você está conhecendo agora. Eu tenho um sonho de alcançar os jovens e adolescentes do Rio de Janeiro para Jesus. E esse é um medo. Eu tenho medo se for para ter algum medo, que você tenha o medo de não viver tudo aquilo que Deus planejou para você. Se é para ter algum medo, que você tenha um medo de não alcançar o sonho que Ele te deu. Se é que Ele já te deu algum sonho, mas eu acredito que Deus tem um sonho específico para cada pessoa. Ele tem algo especial, específico para você. Mas você precisa descobrir. E onde você vai descobrir? No relacionamento íntimo com Deus. Não é no meio do tumulto, no meio do barulho que você vai descobrir, que você vai ouvir e entender. É no lugar de relacionamento. E aí você vai dizer, mas é um sonho louco. É um sonho louco. Eu tenho começado a partir do meu bairro, Vila Valqueire. Então, os jovens e adolescentes de Vila Valqueire para Jesus. É um sonho louco. É um sonho grande demais para mim. É verdade, é um sonho grande demais para mim. Mas você acha que é um sonho grande demais para Deus? É um sonho do tamanho de Deus. O meu medo é de não viver por esse sonho. O meu medo é não viver por esse sonho. De certa forma, esse sonho já está em andamento. Por quê? Pois eu ando o tempo todo levando a mensagem de Jesus para jovens e adolescentes. O livro que eu escrevi faz parte desse sonho. Esse podcast aqui com vocês faz parte desse sonho. O meu Instagram faz parte desse sonho. Tudo que eu faço faz parte, contribui para eu alcançar e viver esse sonho. E aí o que acontece? Tudo que eu faço tem a ver com esse sonho. E aí, para conduzir o nosso podcast para o final, não sei se você sabe, mas a expressão não temas, não tenha medo, ela aparece cerca de 365 vezes na Bíblia. Ou seja, para cada dia do ano tem um não temas. Para cada dia do ano tem um não tenha medo. É como se fosse um lembrete diário de Deus para a gente enfrentar os nossos medos. É como se a cada dia, ao longo do ano, Deus nos dissesse, não tenha medo, eu estou aqui com você. Então, 365 vezes na Bíblia aparece a palavra não temas. Não tenha medo. Do que você tem medo? Se for para ter algum tipo de medo, que você tenha um medo, nesse bom sentido, você tem o medo de não viver tudo aquilo que Deus planejou para você. E aí eu trouxe aqui um texto de Isaías 41, versículo 10, livro do profeta Isaías, capítulo 41, versículo 10, na versão NVT. É uma das 365 vezes que aparece não temas na Bíblia. E eu trouxe para você, diz assim, não tenha medo, pois eu estou com você. Não desanime, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Com minha vitoriosa mão direita o sustentarei. Não temas. E você? Essa é a minha experiência. E eu volto de novo para você. Não jogue sua vida no lixo. Não desperdice a sua vida. Não tenha medo de morrer, mas tenha medo de não ajudar pessoas, de não fazer diferença na vida das pessoas, de não tentar mudar o mundo. Tenha relacionamento com Deus no seu lugar secreto. Escolha um local secreto, um terraço, um quarto, um banheiro da sua casa, do seu local de trabalho, dentro do carro, no estacionamento. Não sei. Tenha um lugar secreto. Deseje viver tudo aquilo que Deus planejou para você. Deseje isso. Busque descobrir qual sonho específico Ele tem para você e viva intensamente.
Eu tenho um relacionamento com Deus, descobri o sonho específico que tem para mim e eu vivo intensamente por esse sonho. Esse é o desafio que fica para você. Estamos chegando ao final de mais um Improvável Cast. Nos vemos em Vênus. Do que você tem medo? Eu quero saber a sua opinião, quero saber o seu comentário e quero te desafiar a compartilhar esse material com apenas 7 amigos. Apenas 7 amigos, nem 6, nem 8. 7 amigos. Beleza? Estamos chegando ao final. Não se esqueça, você já tem dentro de si o potencial para mudar o mundo.